Galera, boa tarde. Eu estava respondendo os telespectadores e assinantes do canal e vi que vocês ainda estão com dúvida em relação ao medidas de viveiros. E quero deixar claro para vocês que isso fica muito a critério sua do espaço que você tem. Mas um padrão ideal que você deve começar a sua reprodução é que você faça um viveiro de 2 ou 3 compartimentos. Um viveiro de 2 metros de comprimento por 1,5 metro de altura e que a base dele esteja do seu umbigo para cima, melhor do peito para cima, para manter sempre um ninho alto, para que o pássaro tenha uma visão de cima para baixo e sinta-se seguro e confortável porque ele está mais alto do que você. Por que eu oriento vocês nas técnicas de adestramento? Botar a gaiola no chão. Quando você botar a gaiola no chão, você se torna um gigante diante do pássaro. E ele se intimida psicologicamente. Pelo seu tamanho, a dimensão que ele olha de baixo para cima, ele te vê um enorme gigante. Quando ele está no viveiro, na parte mais alta, que ele olha para você que está no chão, ele vai você sentir que você é uma das pessoas que pela localidade que ele se encontra, não vai fazer medo ou que vai mexer no ninho dele. Essa é a preocupação deles. Não esqueçam de assinar o canal, habilitar o sino e fazer o compartilhamento, gente. Porque é fundamental você fazer esse canal crescer por causa dessas orientações. E com fé em Deus, se for possível, nós vamos chegar lá, no nosso objetivo, com o número de assinantes. Mas eu dependo do seu apoio para que isso seja realmente concluído, definitivamente. Mas estamos chegando. Aos poucos nós estamos chegando. Mas vamos chegar onde é o meu objetivo. 1 milhão de assinantes. Mas isso é pouco. O bom é a orientação que você absorve ou extrai as informações do canal. E voltando a esse assunto, é fundamental que você faça um viveiro com 2 ou 3 compartimentos. Mas por que isso? Porque se ele tem um espaço de 2 metros no comprimento, 2,5 metros que seria o ideal, 3 metros muito mais do que o ideal, 5 metros é um espetáculo de viveiro, porque dá para ele lançar voos longos e o pássaro não fica opaco das penas, com penas encroadas, não vem ter problemas de penas, não vem ter encroamentos de muda, não vem ter rejeição de pena, muda de bico, ou de unha, ou de escamas, então troca de pele. Então tudo isso sai porque o pássaro, no movimento de deslocar desse canto para o outro lado do viveiro, são 5 metros, 5 para ir, 5 para voltar, 10 metros de voo. Mas se ele fizer isso em uma circunferência habitual, ele vai atingir a faixa de 200, 250 metros de voo, de acordo com o período em que você esteja dentro desse viveiro. Então, o que acontece? O pássaro mantém um ritmo de exercício e isso, a corrente de vento que ele capta ali dentro daquele ambiente, faz com que as penas se deslizam, se penteiam, se camuflam e se fica realmente na posição horizontal e correta. Mas por quê? A alimentação é fundamental. Ela é quem contribui com esse fator. E se ela contribui com o fator da alimentação, sendo ricas em proteínas, o pássaro absorve, faz o exercício e não você tem um pássaro obeso ou que sujeito a infarto, como eu perdi o Maranhão. Então, são práticas do animal que ele tem que adquirir no espaço. Por que a divisória vai ser importante? A divisória para quando você estiver com o casal chocando a primeira postura do ano, que você pode ter 4 ou 3 ou 2 posturas.
depende da espécie, da alimentação que você estiver fornecendo, para poder você atingir um índice de 4 safras por ano, 4 posturas por ano, 4 posturas de 6 ovos, são 24 filhotes por ano, entendeu? Uma fêmea boa, bem trabalhada, bem administrada, você consegue esse êxito. Na maioria de todas as fêmeas, não só uma. Qualquer fêmea de pássaro preto é capaz de chegar a esse nível. Depende da alimentação que você fornece para ele. O espaço que você oferece para ele. A confiança que você passa para ele. A nutrição de alimentos silvestres com insetos. Isto é fundamental na espécie da vida desses animais, meu amigo. É a cadeia de alimentação de insetos. É fundamental. Meu irmão, não esqueça do like, compartilhar o vídeo, assinar o canal. Habilite o sino para que você receba as novas notificações. Quando você tiver a divisória de um viveiro de 2 metros por 3, 1 metro você faz em divisória. No alcance que os pais e os desça até a cocheira, alimenta-se na cocheira e alimente os filhotes que já saíram da primeira postura. Porque se você não tiver a divisória e os filhotes estiverem no mesmo ambiente que os pais, eles vão incomodar a mãe que está na segunda postura. Ela não vai ter como chocar os outros 6 ovos, porque os filhotes começam a perseguir e vão cobrar da mãe a alimentação. O pai é quem é o responsável pela alimentação dos filhos. Mas nesse momento, é um dos pais que ele fica lá no puleiro e aproveita que os filhotes estão explorando da mãe, e ele está só fio, e fica o dia inteiro cantando, e esquece de fornecer a alimentação dos filhos. A mãe sai do ninho e vem lá e dá uma bronca nele, dá um cacete nele, faz ele alimentar os filhos porque ela está sendo incomodada. É nessa hora que você tem um prejuízo. Os próprios filhotes quer assumir o lugar da mãe, aquelas que vêm com uma origem de fêmeas, ou o próprio macho, eles vão querer gritar em cima dos ovos que o ninho está super quente, aquecido. Eles querem aproveitar aquele calor do momento, termina quebrando o ovo, termina jogando o ovo fora do ninho, e aí você começa a ter perdas e prejuízos. Por isso que tem que ter uma divisória nos viveiros, que os filhotes têm que ficar realmente separados dos pais. Eles aprendem a comer, mas através da tela. O pai alimenta na cocheira. Nesta época, a cocheira tem que estar no chão, para alimentar os filhotes e alimentar o próprio pai. Porque o pai sai do ninho, a mãe ou o pai desce e vai na cocheira lá embaixo, come. Nessa hora, ela aproveita e alimenta um dos filhotes, dá o fragmento daquele que estiver próximo da tela. Então, ali é a fonte de alimentação e a cadeia de ensino. Quando ela se alimentou, tomou o banho dela, que é a principal coisa que ela faz, imediatamente ela volta para o ninho, porque os ovos não podem perder a temperatura. E isso, ele precisa eclodir, e quando ele for eclodir, ela quer que eclode todos os 6, e não é um só que ela trabalha. Ela vira um atrás do outro, e cada meia hora ela está virando os ovos. E isso vai pegando a consistência de uma temperatura por igual, por todos os 6, porque ela faz rodízio dentro do ninho. Por isso é que ela faz o ninho redondo, abaloado, com o centro oval. Os ovos se acumulam na mesma posição, mas ela faz a contagem, um por um. Então ela vira todos nos 180 graus. Ah, não é 45, não, ela vira 180 graus, todos os ovos. Cada meia hora ela vira um ovo a 45 graus. Ela volta para virar a 45, vai dar 90. Quando você pensa que não, ela vai fazer a circunferência completa do diâmetro do ninho. Porque vocês já olharam um vídeo que eu tenho aí com 6 ovos, cada um ovo 2, ovo 3, aquilo foi a percepção que eu pude fazer. Eu marquei o local do ninho e a posição dos ovos e numerei os ovos. A cada vez que eles mexiam no ninho, o ovo 1 estava fora do lugar. Mas por quê? Eu ficava, por quê? E eu não raciocinava que era isso. Aí eu vim descobrir, quando eu vim ver
que ele entrou um no lugar do 3 e tal, trocou de lugar. Não, era que ela fazia o rodízio e ia passando um ovo pelo outro. E essa virada que ela fazia realmente chegava ao ponto dele voltar para a posição que eu tinha deixado. E isso dava o tempo do raciocínio da ave. Ela virou todos. Mas eu achava que estava sendo só mexido, não era virado. Elas viram todinho, os 180 graus do viveiro, do ninho, e os 45 graus de cada uma virada. Até virar os 90 graus vai dar realmente. Um lado e outro do ovo. E era essa a dúvida, meu irmão. Meu amigo, não esqueça do like, compartilhar o vídeo e assinar o canal. Então, para você que queira fazer um viveiro, faça um viveiro de 2,5 metros para cima. É o ideal, cara. Até 4 metros você pode? Pode. Mas deixe um viveiro de 1 metro dentro do viveiro, que é para poder os filhotes serem separados. É para esse o exemplo que eu estou te dando a dica. Um viveiro a partir de 1,5 metro, ele já serve, gente. Se ele tem 1,5 metro de base, 60, 90 centímetros de profundidade, com 1,5 metro de altura, é o ideal para o pássaro sobreviver ali e fazer realmente a sua reprodução. O ideal seria o maior, mas se você tem aquele espaço, utilize. 1,20 metro é apertado, mas você consegue fazer com a opção da chocadeira. Não se esqueça disso, hein? Meu galera, ó, like, compartilhar os vídeos, assinar o canal e habilitar o sino. Meu muito obrigado. Um beijo no coração de cada um e fica com Deus. Um forte domingão no coração de todos. Um beijo.